Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Igreja Santa Terezinha, bairro Piraí, Catedral de Santana, setor São Benedito. Eu sou Cristina Mendes, da comunidade Nossa Senhora das Graças, no bairro da Química. Eu sou Edna, da comunidade Santa Rita, Vale do Ipiranga. Nós somos do setor Santa Terezinha. Solicitamos a todos vocês que tenham em mãos a Bíblia. E nós vamos usá-la, no primeiro momento, com o Salmo 66, 65. Deus vos salve, Deus vos salve, Deus salve esta casa onde mora, Deus vos salve, Deus. Salmo 66, 65. Vejam as obras de Deus. Clame a Deus, ó terra inteira. Toque em honra do seu nome, cante hinos na sua glória. Digam a Deus como são terríveis as tuas obras. Por teu imenso poder, teus inimigos te adulam. Que a terra toda se prostre na sua presença. Toquem em tua honra, toquem para o teu nome. Venham ver as obras de Deus, seus atos terríveis em favor dos homens. Mudou o mar em terra firme, a pé atravessaram o rio, ali nos alegamos nele. Ele governa claramente, eternamente, com seu poder, seus olhos vigiam as nações, para que os rebeldes não se vangloriem. Povos, bendizei o nosso Deus, fazei ressoar o seu louvor. Ele nos conserva entre os vivos e não deixa nossos pés vacilar. Pois tu, ó Deus, nos puseste à prova, purificaste-nos como se purifica a prata. Tu nos fizestes cair na rede, pusestes um peso sobre nossos ombros, deixastes um mortal cavalgar nosso pescoço. Nós passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos fizestes retomar fôlego. Eu entro em tua casa com holocausto. Cumpro minhas promessas feitas a ti, as promessas que meus lábios pronunciaram e que minha boca, na angústia, prometeu. Vou oferecer-te gordos holocaustos com a fumaça de carneiros, vou imolar bois e cabritos. Vinde ouvir, vós todos que temeis a Deus, e contarei o que ele fez por mim. Invoquei-o com minha boca, e ele foi enaltecido com minha língua. Se eu tivesse más intenções no coração, o Senhor não me teria escutado. Mas Deus ouviu e atendeu a voz de minha súplica. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha súplica, nem retirou de mim o seu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Iniciamos nestes dias a Semana Bíblica e estamos abordando uma chave de leitura para o livro do Deuteronômio, com o título A Lei a Favor da Vida. Na segunda-feira, o tema foi Deus ouve o clamor do povo oprimido e o liberta. Sobre a experiência fundante de Israel, o Êxodo. Ontem, o tema foi a vida digna é direito de todas as pessoas, destacando as leis sociais em defesa e proteção aos pobres e oprimidos na sociedade.
Hoje nós refletiremos sobre a Páscoa em suas origens e no decorrer da história do povo de Deus. O tema é centralização das festas comunitárias é opressora. E assim podemos dizer que é muito importante que as comunidades tenham seus momentos de festa comunitária para fortalecer a sua identidade e também o seu projeto de solidariedade com os menos favorecidos, os pobres. A Páscoa, originalmente, era uma festa anual de pastores nômades, celebrada na primavera para pedir proteção e cuidado para a família e o rebanho. Era celebrada nas casas pelos anciãos, para também fortalecer a solidariedade, a união entre todos e agradecimento à divindade protetora e libertadora, associando essa festa à saída da escravidão no Egito para a liberdade. Na sua Bíblia, podemos ver esse texto de que falamos. É do livro do Êxodo, capítulo 12, versículos de 21 a 23. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham por família um animal e imolem a Páscoa. Peguem alguns ramos de isopo, molhem o sangue que estiver na bacia, e com o sangue que estiver na bacia, marquem a travessa da porta e seus batentes. Ninguém de vocês saia de casa antes de amanhecer o dia seguinte. Mais tarde, na monarquia do tempo de Josias, no ano de 620 a.C., essa festa foi centralizada, apropriada e legitimada como festa do Estado e passou a ser celebrada unicamente no Templo de Jerusalém, o centro arrecadador de todas as ofertas, impedindo assim a participação de muitas pessoas, inclusive os pobres. Era a centralização da religião no templo, a serviço da riqueza e do poder do Estado. Então, nesse contexto todo, surgiu o texto que estudaremos hoje, o Deuteronômio, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Que o Deus da vida nos ajude a entender que os processos da centralização não são libertadores. Vamos ler juntos? Capítulo 16, versículo de 1 a 8. Livro do Deuteronômio. Respeite o mês de Abibe, celebrando uma Páscoa para Javé, seu Deus, porque foi numa noite do mês de Abibe que Javé, seu Deus, tirou você do Egito. Sacrifique para Javé, seu Deus, uma Páscoa, ovelhas e bois, no lugar que Javé, seu Deus, tiver escolhido para ir fazer habitar o nome dele. Não coma pão fermentado com a Páscoa. Durante 7 dias, você comerá com ela pães sem fermento, um pão de miséria, pois você saiu do Egito às pressas. Assim, durante todos os dias da sua vida, você vai se lembrar do dia em que saiu do Egito. Durante 7 dias, não deverá haver fermento em todo o seu território, e não deverá sobrar para a manhã seguinte coisa nenhuma da carne que você tiver sacrificado na tarde do primeiro dia. Você não poderá sacrificar a Páscoa em qualquer cidade que Javé, seu Deus, vai dar a você, mas somente no lugar que Javé, seu Deus, tiver escolhido a ir fazer habitar o nome dele.
Sacrifique a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, hora em que você saiu do Egito. Você a cozinhará e comerá no lugar que Javé, seu Deus, tiver escolhido. Na manhã seguinte, você voltará para as suas tendas. Durante 7 dias, você comerá pães sem fermento e no 7º dia fará uma reunião solene em honra de Javé, seu Deus. Não faça nenhum trabalho. Guarda o mês das espigas, celebrando a Páscoa do Senhor teu Deus. Pois foi precisamente no mês das espigas que o Senhor teu Deus te libertou do Egito durante a noite. Farás o sacrifício pascal ao Senhor teu Deus, imolando alguma cria de ovelha ou vaca, no lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido para nele estabelecer seu nome. Não comerás com ele pão fermentado. Durante 7 dias comerás pão sem fermento, o pão da aflição, porque às pressas saíste do Egito, para que durante toda a vida te lembres do dia em que saíste do Egito. Nestes 7 dias não se verá fermento em toda a extensão do teu território, e da vítima imolada à tarde do primeiro dia, nada ficará para a manhã seguinte. Não poderás sacrificar a Páscoa em qualquer uma das cidades que o Senhor teu Deus te der. Somente no lugar que eu, Senhor teu Deus, escolher, para nele estabelecer seu nome, é que sacrificarás a Páscoa à tarde ao pôr do sol, hora de tua partida do Egito. Cozinharás e comerás a vítima no lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido. Na manhã seguinte, voltarás para tuas tendas. Durante 6 dias, comerá pão sem fermento, e no 7º dia, por haver reunião solene, em honra do Senhor teu Deus, não fareis trabalho. No período da sociedade tribal, o culto era realizado pelo patriarca ou representante da família, em qualquer lugar escolhido para celebrar a vida e agradecer a divindade. O pequeno animal do rebanho sacrificado no culto era partilhado pelos vizinhos, fortalecendo assim a solidariedade e a união da família ampliada, que era a aldeia comunitária. Nós vamos fazer assim um pequeno confronto no Êxodo 20, 23 a 26. Não me coloqueis entre os deuses de prata ou de ouro, deuses que não devereis fabricar para vós. Deverás fazer para mim um altar de terra, sobre o qual me oferecerás os holocaustos, os sacrifícios de comunhão, as ovelhas e os bois. Em qualquer lugar em que eu fizer recordar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me construíres um altar de pedra, não os faças de pedra lavrada, porque ao manejar o cinzel sobre a pedra, tu a profanarias. Não subirás ao meu altar por meio de degraus, para que não descubra tua nudez. Quanto à proibição de imagens e dos altares de pedra lavrada, era-se uma crítica à religião do Estado, pois no tempo da formação de Israel, nos anos de 1200 a 1000 a.C., os deuses de prata e de ouro e os altares de pedra lavrada eram característicos da religião dos reis de Canaã e do faraó do Egito. Eles exploravam os camponeses. E para legitimar seus poderes, eles faziam uso de suas imagens de prata e ouro. E com o surgimento da monarquia em Israel, os reis centralizaram o culto nos santuários do Estado para aumentar as coletas de tributo e o poder.
Os profetas, nessa época, observando a prática centralizadora das festas, se incomodam e não aceitam essa prática e começaram com as críticas e avaliações, pois eles eram pessoas atentas no desenrolar da vida e do povo e da nação, promotores exclusivos de fé exclusiva em Javé. Destacamos aqui alguns que denunciavam esses abusos contra a religião oficial e seus cultos em poder do Estado. O profeta Amós, ele atuou entre os anos 780 a 740 a.C., em Israel Norte. Entrou em conflito com o sacerdote do rei Jeroboão II, chamado Amazias. Ele defendia o santuário de Betel como santuário do rei, pois usavam a religião oficial e seus cultos para aumentar a riqueza e o poder do Estado. Nós vamos conferir esse fato em Amós 5, 21 a 24. Odeio, desprezo vossas festas e não gosto de vossas reuniões. Porque, se me ofereceis holocaustos, não me agradam vossas oferendas, e não olho para o sacrifício de vossos animais cevados. Afasta de mim o ruído de teus cantos, não quero ouvir o som das tuas harpas. Antes que o direito corra para a água e a justiça como o rio caudaloso. O profeta Isaías também faz crítica a esses abusos. Isaías 1, de 11 a 13. Que me interessa a quantidade dos seus sacrifícios, diz Javé. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de novilhos. Não gosto do sangue de bois, carneiros e cabritos. Quando vocês vêm à minha presença e pisam meus átrios, quem exige algo da mão de vocês? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso é coisa nojenta para mim. Luas novas, sábados, assembleias, não suporto injustiça junto com solenidade. O profeta Oséias era outro também que criticava duramente as autoridades de Israel, mencionando os sacerdotes e a casa de Israel, a corte. Essa elite seria um laço, uma armadilha para o povo. Nesse texto podemos ver em Oséias 5, capítulo 5, versículos 1 a 5. Ouve isto, sacerdotes. Escuta, casa de Israel. Presta atenção, casa real, pois a sentença é contra vós. Fostes um laço para a masca, uma rede estendida sobre o Tabor, uma cova escavada em Cetim, mas sou eu quem castiga a todos. Eu conheço Efraim e Israel não me é oculto, porque te prostituíste. Efraim, Israel está manchado. Suas obras não lhe permitem voltar para o seu Deus, pois um espírito de prostituição está dentro deles, e eles não conhecem o Senhor. O orgulho de Israel testemunha contra ele. Israel e Efraim tropeçam na própria culpa,
Judá também tropeça com eles. Com suas ovelhas e seus bois irão em busca do Senhor, mas não o encontrarão. Ele se afastou deles. Traíram o Senhor, pois tiveram filhos bastardos. Agora a lua nova devorará eles e a seus campos. Quando no texto o profeta fala de enganar e trair Javé, ele provavelmente está fazendo um julgamento da realidade à luz da memória do êxodo e da libertação, tão presente na história própria do povo. Oséias é representativo de uma posição de defesa da fé exclusiva em Javé, reforçando polêmicas contra outros deuses. No ano 701 a.C., Ezequias, rei de Judá, rebelou-se contra a Síria, destruindo os santuários do interior, centralizando o culto em Jerusalém e perseguindo as manifestações religiosas dos camponeses. O profeta Miqueias, da região de Moraste, interior de Judá, viveu em meio à realidade conflitiva e sofrida dos camponeses, que eram vítimas dos grandes proprietários de terra. Ele também denunciou a centralização de riqueza e do poder dos governantes de Jerusalém. Para ele, a espiritualidade que aliena não é bem-vinda. Nós podemos conferir essa denúncia em Miqueias 3, de 9 a 11. Ouvi isto, chefes da casa de Jacó e magistrados da casa de Israel. Vós que detestais o direito e perverteis o que é reto, vós que edificais Sião com sangue e Jerusalém com injustiça. Seus chefes julgam por uma gratificação, seus sacerdotes ensinam por um salário e seus profetas vaticinam por dinheiro. Mas eles se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor em nosso meio? A desgraça não virá sobre nós. Por isso, por culpa sua, Sião será um campo de lavoura, Jerusalém se tornará um monte de ruínas, e a montanha do templo uma coluna coberta de mato. O sucessor de Ezequias, o seu filho Manassés, ele assumiu o poder nos anos 687 a 642 a.C., seguindo fielmente a Síria, introduzindo em Jerusalém o culto das divindades assírias, estabelecendo culto a elas juntamente com Javé. No segundo livro dos Reis, há uma condenação a Manassés por sua infidelidade ao Javé oficial do Templo de Jerusalém. Mas, contrapondo a isso, a arqueologia mostra-nos que o reinado de Manassés foi um dos mais prósperos, pois ele restabeleceu o culto nos lugares altos, que eram os santuários, e retomou as boas relações com os anciãos das aldeias e seus sacerdotes dos santuários, ajudando a corte a promover a economia e o desenvolvimento do Estado. Por volta de 620 a.C., por causa da guerra contra a Babilônia, a Assíria perdeu o domínio sobre a Palestina e, ao mesmo tempo do Império Egípcio, também estava enfraquecido, e mesmo ganhando a guerra contra a Síria, a Babilônia ainda não tinha força suficiente para a conquista militar, e a região ficou por um tempo sem um poder dominante. Então, aproveitando esse momento, o rei Josias de Judá
ele realizou uma reforma nacionalista e militar, visando fortalecer e anunciar e aumentar a riqueza e o poder, promovendo ainda mais o movimento de centralização da atividade religiosa em Jerusalém, onde o templo foi estabelecido como único local de culto em todo Israel, e Javé como única divindade oficial do Estado. Josias também oprimiu e destruiu os santuários do interior, centro religioso, social e econômico dos camponeses. Pode-se conferir em 2 de Reis, capítulo 23, 21 a 23. Nas aldeias comunitárias, a celebração da Páscoa, com o ritual de uma ceia e do sangue, reforçava a ação salvífica da divindade em defesa das casas dos israelitas. Nós conferimos em Êxodo 12, 22 a 23. Porém, a festa pascal, centralizada no templo por Josias, tornou-se um meio de aumentar o tributo e o poder do Estado, explorando e oprimindo as casas dos camponeses. Comentários sobre o texto. A reforma religiosa e social de Josias atingiu a festa da Páscoa, provocando a mudança da prática ritual, que logo se tornou perceptível. Pode-se comparar o texto que está escrito, que nós estamos comentando, o Deuteronômio 16, escrito no tempo de Josias, com o texto do livro do Êxodo, capítulo 12, 21 e 28, onde se encontra a memória da antiga tradição tribal. Vamos pegar a Bíblia para nós acompanharmos esses textos. No versículo 1 do Deuteronômio 16, respeite o mês de Abibe, celebrando uma Páscoa para Javé, seu Deus, porque foi numa noite do mês de Abibe que Javé, seu Deus, tirou você do Egito. Os escribas da corte, eles descreviam e fortaleciam a Páscoa, que acontecia na primavera, o mês de Abide, mês de abril, como celebração oficial do Êxodo, legitimando assim a realização da festa promovida pelo Estado. E por meio do fortalecimento da ligação com a tradição do Êxodo, a saída do Egito, que é mencionada no versículo 3. A Páscoa tornou-se a grande festa nacional da libertação de Israel, patrocinada pelo rei Josias, com a sua política nacionalista e expansionista. Era um poder teológico de propaganda e controle do Estado. Vamos dar continuidade nos versículos 2, 5 e 6. Aparece o termo sacrificar, fazendo referência à imolação do cordeiro, que se tornou um ato ritual da Páscoa no templo, assumida pelo sacerdote, a classe especializada. Este ritual, antes, ele era feito na festa da aldeia, celebrada pelo ancião ou representante da família, mas a centralização, a prática ritual. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 21, o animal usado para ser imolado deve ser um cordeiro, gado miúdo. Mas em Deuteronômio 16, versículo 2, a vítima pode ser tomada dos rebanhos de bois, o gado graúdo, que do ponto de vista econômico tem mais vantagem e lucro para o Estado e para ele aumentar o recurso e expansão do domínio e a mordomia da elite, centralização do animal a ser imolado. Nesse texto do Deuteronômio 16, 3, 4, a menção ao pão sem fermento retoma a festa dos ázimos,
uma festa antiga, na qual era severamente proibido comer pão fermentado, pois a fermentação era considerada o poder de corrupção e mal. Essa festa era uma festa agrícola, de ceifa e colheita, enquanto a Páscoa, originalmente, uma festa dos pastores. Ambas eram celebradas na primavera e relacionadas com a tradição do Êxodo, mas acabaram por se unir num período em que a Páscoa começou a ser celebrada em Jerusalém, conforme nós podemos ver em Êxodo 23, 15, 17. Com essas duas festas, o movimento da peregrinação ao templo tornou-se muito maior e rentável para o Estado em termos de coleta de tributo. A Páscoa também era uma refeição comunitária em cada família, em cada aldeia, para o fortalecimento dos laços dos membros em nome de seu Deus protetor, como uma reunião festiva. Podemos ver em Deuteronômio 16, versículo 8. Mas com a centralização, o rei Josias obrigou que a celebração fosse feita em Jerusalém, não mais na aldeia. A imolação do cordeiro tornou-se agora um ato no templo, e o banquete passou então a ser comido no santuário em honra a Javé, o Deus nacional do Estado. Também em Deuteronômio 16, 7, a Páscoa tornou-se uma reunião festiva para fortalecer uma grande massa como uma nação política nacionalista e expansionista do rei Josias. A festa antiga dos pastores era marcada pelo sacrifício de um animal novo com um ritual de sangue para obter a fecundidade dos rebanhos e a proteção dos animais contra os maus espíritos. Fazia-se também uma ligação com a história da saída do Egito, pois o ritual de sangue tornou-se memória de salvação de Javé, que poupou as casas dos israelitas marcadas com o sangue da Páscoa. Nós conferimos esse momento, Êxodo 12, 23. No texto do Deuteronômio 16, de 1 a 8, não se menciona este fato. Essa ausência do rito de sangue, ela pode ser explicada pela centralização da Páscoa no templo como uma festa do Estado junto às festas dos ázimos, deixando assim de ser a festa estritamente da Páscoa dos pastores em proteção das famílias e dos animais. A Páscoa era a festa da libertação e da partilha, intimamente ligada à tradição do Êxodo. Estava agora integrada ao sistema de coleta de tributo do Templo Nacional de Judá. Muito interessante é verificarmos que o texto de Deuteronômio 16, de 1 a 8, pode ser ligado com um outro texto do Deuteronômio, no próprio livro, o capítulo 26, onde não vemos mais uma festa de sacrifício, mas uma festa de oferta, de partilha dos primeiros frutos, como agradecimento pelos dons da terra recebida de Javé, o único proprietário dessa terra. Podemos conferir Deuteronômio 26, capítulo 26, versículos 2 e 3. Pegue os primeiros frutos que você recolher da terra, que Javé, seu Deus, vai lhe dar. Coloque-os num cesto e vá ao lugar que Javé, seu Deus, tiver escolhido para aí fazer habitar o nome dele. Vá ao sacerdote em função nesses dias e diga-lhe: hoje eu confesso a Javé, meu Deus, que entrei na terra que Javé tinha jurado a nossos antepassados que nos daria. Há também uma declaração de fé
reconhecendo Javé vivo e presente, agindo na história do povo. Isso podemos conferir nos versículos de 5 a 10. Então você, tomando a palavra, dirá diante de Javé seu Deus: meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito e aí residiu com poucas pessoas. Depois, tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e humilharam, impondo uma dura escravidão sobre nós. Clamamos então a Javé, Deus dos nossos antepassados, e Javé ouviu a nossa voz. Ele viu nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão. E Javé nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios. E nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde corre leite e mel. Por isso, aqui estou, Javé, com os primeiros frutos da terra que tu me destes. E você colocará os primeiros frutos diante de Javé, seu Deus, e diante de Javé, seu Deus, se prostrará. Em Deuteronômio 16, 1, 8, que é o nosso texto, a festa é uma centralização do culto e do poder no templo. Em contrapartida, no Deuteronômio 26, 12 e 15, é uma festa onde a oferta dos primeiros frutos e o dízimo serviam para manter os mais necessitados, pois o verdadeiro culto a Javé que Javé quer é a justiça, que se torna concreta na partilha dos bens. A cada 3 anos, no ano dos dízimos, quando você tiver acabado de separar todo o dízimo de sua colheita e tiver dado ao levita, ao imigrante, ao órfão e à viúva, para que comam e fiquem saciados nas suas cidades, você confessará diante de Javé, seu Deus: eu tirei de minha casa o que estava consagrado e o dei ao levita, ao imigrante, ao órfão e à viúva, conforme a ordem que me deste. Não violei, nem esqueci os teus mandamentos. Não comi nada disso durante o meu luto. Não tirei nada que estava impuro, e nada ofereci por um morto. Obedeci a Javé, meu Deus, e agi conforme tudo o que me ordenaste. Inclina-te da tua morada santa, aí do céu, e abençoa o teu povo Israel, como também a terra que nos destes, como juraste aos nossos antepassados, uma terra onde corre leite e mel. Então, diante disso tudo, podemos perguntar: o que aprendemos ao recordar a história da celebração da Páscoa, que começou como festa da partilha, solidariedade e libertação, e terminou como festa centralizada no templo? No tempo de Jesus de Nazaré, o banquete pascal ele era realizado novamente em família, mas perto do templo de Jerusalém, onde o animal podia ser sacrificado. A festa continuava integrada ao sistema de coleta de tributos, movimentando a economia do templo com grande escala. No seguimento do Evangelho de Jesus Cristo, o Messias encarnado, o movimento cristão chegava na contramão do Império Romano. Quem não adorasse o imperador, não aceitasse sua autoridade, não tinha participação plena na sociedade e não podia vender e nem comprar. Era a centralização do poder na mão do império
e seus efeitos na vida cotidiana. Os pobres e pequenos sofriam humilhação, exploração e violência. Diante disso, podemos conferir o que diz o texto de Apocalipse 13, versículos 15 a 17. Então, os cristãos estão tentando promover a solidariedade com os pobres, buscando propiciar-lhes espaço de liberdade e dignidade, sem criar dependência, não se deixando corromper pela sociedade injusta e centralizadora do poder tirano do império e de seu imperador. Nas comunidades cristãs, com a rede de solidariedade e de partilha, constam as várias mensagens e ações concretas de descentralização e igualdade na vida cotidiana. De um só corpo. Na literatura antiga, a metáfora do corpo humano era usada para justificar a estrutura hierárquica como a sociedade patronal do império, na qual o imperador era considerado a cabeça ou o pai com poder de dominação e centralização. No lugar do imperador, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 12 a 13 e 22 a 23, colocou Cristo como cabeça no lugar do imperador, para insistir em igualdade, unidade e fraternidade. Na adversidade da comunidade cristã, na qual os membros mais fracos deveriam ser tratados com mais atenção, totalizando um só corpo. Mensagem de correção fraterna. O processo judicial, no mundo de centralização do império, também era marcado por autoritarismo, privilégio, suborno, injustiça e posição social, pelos quais a classe superior, que era detentora do poder, defraudava e abusava dos empobrecidos. Contudo, na comunidade cristã, o processo judicial não deveria ser feito à base do poder centralizado e autoritário, mas sim a partir do poder descentralizado, com respeito e caridade, como uma correção fraterna. Conferimos isso em Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 16 e depois 21 a 35. Mensagem de sacerdócio santo. A primeira carta de Pedro, escrita no final do século I, na Ásia Menor, ela descreve a presença dos pobres, dos forasteiros e imigrantes, humilhados e perseguidos pelo mundo injusto e opressor. São chamados pedras vivas, pois eram convocados a construir uma casa espiritual, a comunidade cristã, na qual os cristãos deveriam formar um sacerdócio santo, ou seja, pelo batismo, participavam do sacerdócio santo de Cristo para louvar, celebrar, abençoar, anunciar a palavra de Deus da vida. Anunciar a palavra do Deus da vida. Assim, realizávamos vários serviços existentes na comunidade e na missão com respeito à fraternidade. Nós conferimos em Pedro, capítulo 2, versículo de 4 a 5. Mensagem de uma comunidade ideal. A comunidade de Lucas, que escreveu o Atos dos Apóstolos, por volta do ano 90 depois de Cristo, apresenta um projeto de comunidade ideal diante da sociedade de exploração e violência, marcada pela helenização do mundo greco-romano. Uma busca desenfreada por bens, poder, prazer e honra. Então, a vivência da comunidade cristã devia ser guiada pelo espírito de descentralização de bens e poder, um espírito mais de unidade e partilha.
uma Jerusalém nova. Em Apocalipse 21, capítulo 21, versículo de 1 a 2, a frase "um novo céu e uma nova terra" invoca uma nova Jerusalém, uma nova sociedade de fraternidade e de justiça, descrita em Isaías 65, versículos 17 a 25, onde não há mais exploração e violência na terra. E Jesus Cristo, ele ilumina a nova cidade com a luz da partilha, da solidariedade, da libertação, simbolizada pelo Cordeiro da tradição do Êxodo. Nós conferimos em Apocalipse, capítulo 21, versículo de 22 a 23. Ontem e hoje persistem os dois movimentos opostos no mundo sociopolítico. A centralização do poder em benefício de uma minoria privilegiada versus a descentralização do poder a serviço do bem comum de todos. E quem confessa Jesus de Nazaré, o Verbo encarnado, como um dos caminhos para construir o reino de Deus, é chamado a segui-lo no movimento da descentralização do poder em favor dos pequenos. Nós vemos essa menção em 1 de João, capítulo 3, versículo 16 a 17. Uma pequena conclusão. Todo ano, nós celebramos a Páscoa para tornar vivo o projeto de Deus realizado em Jesus Cristo, a libertação plena do ser humano. E hoje, esse projeto está em nossas mãos. Com Jesus, continuamos a missão de Deus, implantar o reino, o seu reino, uma sociedade em que a riqueza e o poder sejam partilhados. Então, diante da realidade de concentração da riqueza e do empobrecimento no Brasil e no mundo, podemos perguntar: como a nossa comunidade, em seu projeto missionário, responde às necessidades da realidade atual? E como as nossas celebrações, práticas de piedade e ações sociais estão voltadas para a realidade do povo? E para iluminar a nossa vida, a nossa caminhada, os passos da nossa caminhada, invoquemos a todos os santos e pessoas que lutaram para implantar o reino de Deus entre todos nós. Temos muitos exemplos marcantes, como Dom Helder Câmara, Maria Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce dos Pobres, Irmã Dorothy, Dom Valdir e muitos outros. E quem está bem recente em nossas mentes e corações é Dom Pedro Casaldáliga. Ele enfrentou muitas represálias e ameaças de morte, ao lado dos sem terra, dos sem teto, dos sem vez. E assumiu também as causas dos indígenas. E deixa-nos com a seguinte reflexão: se a Igreja esqueceu a opção pelos pobres, ela esqueceu o Evangelho. Agradecendo a Deus por esse momento, né, Edna? De estarmos juntas, termos preparado com todo carinho também esse momento. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e vocês conosco também, interessados para conhecer a Palavra de Deus através do Deuteronômio, um livro muito bonito. Vamos agradecer a Deus através da oração que o próprio Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.